Olá, alunos! Depois dessa introdução aí dos Beatles, né? Vamos começar aí mais um exercício aí. Veja que eu tenho um circuito elétrico aí composto por um resistor e um indutor. E aqui eu tenho uma corrente alternada, 220 volts, eu vou arrumar aqui, não é 120 não, é 220 volts. E temos também aí, obviamente aí, uma corrente, né, obviamente que se forma nesse circuito. E a pergunta é, qual a corrente eficaz, né, que passa aí pelos nossos elementos resistores e pelo indutor. Só lembrando que a frequência é 60 Hz e o ômega, né, é dado como 2π vezes a frequência, que dá 377 radianos por segundo. Vamos precisar disso. A corrente efetiva, eficaz, né, eficaz, eu sempre confundo isso, é eficaz. Aí eficaz vai ser a tensão eficaz sobre módulo da impedância. Então, módulo da impedância é módulo da impedância, né? E a impedância é a resistência à passagem da corrente elétrica nos elementos aí resistivos, indutivos ou capacitivos, que é dado por raiz quadrada de R ao quadrado mais x ao quadrado. Quem é o R ao quadrado? O R ao quadrado, o R foi dado, ó. Esse é o R, né? Nós temos o R aí que é 100 ohms. Então, primeira coisa, o R nós já temos. E quem é o X? Nós não temos o X. Então, a gente vai pegar no formulário e sabe que o X é igual a XL menos XC. O que é o X, na verdade? O X é reatância, né? Uma reatância, ela é em reatância indutiva, e eu não tenho nenhum capacitor aí no problema. Então, a gente diz que é zero aqui. Nós temos a reatância capacitiva é zero. Então, fica que X é igual a XL, ó, que também é dado na fórmula aí como sendo ômega vezes L. E L é essa medida aqui do nosso indutor. Lembrando que 300 mH é a mesma coisa que 0,0, não, desculpa, que é 0,3 Henry. Porque o mili aqui, né, tem que lembrar que o mili é 10 a menos 3. Então, para quem não lembra disso, é só fazer assim, ó. 300 sobre 1000, que é 10 a menos 3, corta aqui e fica 0,3. Bom, voltando aqui, o valor da reatância, então, indutiva, que é o X aqui, ó, que é o XL, né, vai ser de 113 ohms. Logo, o módulo da minha impedância vai ser 151 ohms. E aí, a gente pode escrever a impedância como sendo R mais JX, né, que é dado com 100 mais J113. Essa forma, a impedância dada na forma complexa, né. O 113, então, é o nosso X. E esse aqui é o R, né? Bom, se a gente já conhece agora a nossa impedância, a gente pode fazer que a corrente eficaz é igual a 220 volts, que é a tensão, sobre a impedância, que dá 1,46 amperes. Só lembrando que nesse circuito, o indutor, ele provoca uma defasagem de 90 graus em relação da corrente, do fasor corrente e o fasor tensão no indutor. Então, a corrente ela fica atrasada, né? Em 90 graus. Bom, a gente agora pode calcular, como a gente tem um resistor em série com um indutor, a gente pode calcular qual é a tensão, um resistor e a tensão no indutor. Então vejam aí que é dado por essa fórmula, ó. A tensão é R vezes I eficaz, que dá 146 volts. E a tensão no indutor é dada com essa fórmula, que dá 165 volts. Isso pode ser mostrado também nesse esquema aqui, ó. Observe aqui que eu indico aqui o VR, que é a minha tensão do
resistor. Eu indico aqui o meu VXL, que é a tensão no meu indutor, que é esse valor aqui, ó, aqui é 165, ó. E aqui é 146, não é isso? E aí, a tensão total é dada pela soma vetorial. Esse φ aqui que aparece aqui é a defasagem, né? E a gente pode calcular a tensão total como sendo por Pitágoras, né? Se deve lembrar de Pitágoras, o Pitágoras faz isso aqui, ó. Esse é o VT está aqui. Aqui está o VXL, o VL, né? E aqui o VR. Como é um triângulo de Pitágoras, vocês devem saber que a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, isso resulta nessa fórmula aqui, ó. Logo, a gente sabe aí que a tensão total é 220 volts, ou seja, tudo ok. Até porque somando essa tensão aqui com essa aqui, tem que dar a tensão total, 220 volts, ok, né? Ou seja, VT tem que ser igual aí, de alguma forma aí a... Mas só que não é uma soma, é uma soma vetorial, não é uma soma escalar. Se eu somasse o 146 e o 165, não ia dar o 220, mas vetorialmente dá, ok? Soma vetorial, só lembrar isso. De tensão. Bom, agora, se eu quiser calcular a potência aparente, que é a letra S, a gente usa essa expressão aqui, ó. É a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado, onde o P é a potência ativa, o Q é a potência reativa. Bom, a potência ativa é dada por essa equação, RI eficaz ao quadrado. Então, dá 213 watts. Já o Q, ele é dado por essa expressão aqui, ó, QL menos QC. Bom, veja que eu não tenho nenhum capacitor aí no meu problema, então, esse aqui é zero. Então, nesse caso, Q vai ser igual a QL. E quem é o QL? O QL vai ser a potência reativa calculada por meio do XL vezes I eficaz ao quadrado, que dá 241 volts-ampere reativo. Bom, logo, nós podemos dizer que S, que é a potência aparente, é dada por essa expressão. Raiz quadrada, veja aí, ó. S é igual a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Nós temos o P ao quadrado, que esse valor aqui, o P ao quadrado, é esse valor aqui ao quadrado, e temos o Q ao quadrado. No final das contas vai dar 321,7 volts-ampere. Se eu quiser escrever agora o complexo da potência aparente, eu escrevo dessa forma, 213 mais J 241 volts-ampere. Né? Entendendo que a potência aparente aí acaba sendo aí o módulo da potência aparente complexa. Na sequência, eu posso também construir aí um triângulo de potência. A gente chama isso aí de triângulo de potências. E aí eu coloco aí, eu desenho, indico aí, de maneira até proporcional, as três potências. Aqui tem o P, aqui tem o Q para cima, e aí eu somo, na verdade o S é a soma vetorial da potência ativa e a potência reativa, né? Aqui é a potência reativa e aqui é a potência ativa, né? Vejam que apareceu um ângulo φ, né? Esse ângulo φ é esse ângulo aqui, ó. Φ. E o φ é dado, na verdade, eu posso fazer o seguinte, pela matemática, eu sei que toda vez que eu tenho um triângulo, eu tenho aqui, ó, um ângulo φ, por exemplo, eu tenho cateto adjacente ao ângulo, cateto oposto, e aqui eu tenho a hipotenusa. Por definição de trigonometria, tangente de φ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Por esse motivo, eu posso fazer, então, que tangente de φ é igual a Q sobre P. Q sobre P. Que vai dar 1,13. Aí eu procuro, na minha calculadora, o ângulo φ, que é um arco cuja tangente dá 1,13. Que esse ângulo φ é 48,5 graus.
O fator de potência é dado pelo cosseno de φ. Então, o cosseno de φ vai ser 0,66, que é cosseno de 48,5. Desenhando a corrente, tanto a tensão no resistor, que está aqui, ó, a tensão no indutor, eu sei que a tensão do indutor está adiantada em relação aí. Então, vejo, geralmente a corrente ela está em fase com um resistor. Então, vejo que a corrente está em fase, ou seja, ela começa no mesmo ponto que a tensão do resistor. Então, em azul eu tenho a corrente. Já a VL, a tensão aí no indutor, ele está adiantada em relação aí. Então, está adiantado em relação aí, ou seja, na verdade, ou você pode entender também que a corrente está atrasada, né, em relação a VL, a tensão no indutor. Então, se está atrasada, olha, aqui então é 0, aqui está, como está adiantado o VL, aqui é um valor inteiro aqui, ó. Lembrando também que se a gente quiser achar a VR pico, eu faço V efetiva, V eficaz, vezes raiz de 2. De novo aí, ó. Eficaz, não é efetivo. E eficaz, não é efetivo. Ok? Dá 311 volts positivo e 311 volts negativo. Esse aqui é o VL, né? Desculpa, esse aqui é o VR, né? Aqui é o VR também, ó. Tá? É o VR. Ok? Bom, a VT é a soma ponto a ponto da VR e VL. Então, se eu quisesse fazer o cálculo da tensão total, eu teria que pegar esse ponto aqui mais esse. Ia dar aqui. Nesse ponto aqui, eu ia somar esse mais esse. Ia dar um valor tal. E assim por diante. Eu ia somar agora. Esse ponto aqui deu 0 e aqui deu aqui. Então, eu teria que ir somando ponto a ponto de ter, então, o gráfico também aqui, fasorial, da tensão total. Eu não vou fazer isso agora, eu farei isso em outro exercício. Bom, agora, situação B. Agora é o seguinte, eu adicionei aqui, no meu mesmo circuito anterior, um capacitor de 10 microfarads. Vejam que ele está ligado aí à mesma tensão de 220, ó, porque está ligado aqui no mesmo desses nós aqui, ó. Aqui é 220 entre esses nós. 220 volts. Esse capacitor, ele tem como objetivo corrigir o fator de tensão. Nós vamos ver como funciona. Primeiro calculamos aí então qual é a reatância capacitiva desse capacitor, que é dada por essa fórmula, ômega vezes capacitância aqui, né? É 1 sobre ômega vezes capacitância, que dá 265 ohms. Bom, a tensão no capacitor é igual à tensão efetiva na rede, ó. Aqui, ó. Como eu mostrei aqui, ó. Por causa dos pontos aqui, ó, né? Bom, então, eu posso dizer que a corrente eficaz no capacitor, veja que aqui vai passar uma corrente, ela vai ser dada pela tensão eficaz do capacitor sobre a reatância capacitiva, que é dado então 220 volts sobre 265, que dá 0,83 amperes. Agora veja bem, eu posso calcular agora a potência reativa no capacitor como sendo QC. QC é igual a 265 vezes a corrente que passa no capacitor ao quadrado. A corrente efetiva no capacitor. Só para ficar bem claro, é preciso separar qual corrente é essa, né? Vai dar 182 volt-ampere reativo. Veja que eu estou arredondando, trabalhando o número inteiro para facilitar aí a aula. Vocês aí fazendo na calculadora ou no computador esses cálculos, vocês vão ter valores precisos. A gente sabe que o Q, que é a potência reativa, é dada como sendo QL menos QC, ou seja, é dada pela reatância,
pela potência reativa do indutor, menos a potência reativa do capacitor. Esse valor dá 59 VA reativo, olha, 241 menos 182, que é esse valor aqui, ó. O QL nós havíamos calculado anteriormente, correto? No outro exercício ali, anteriormente, na parte inicial da questão. Veja agora que eu posso escrever o complexo da potência aparente desse jeito, ó. Onde esse valor aqui, ó, é o P, e esse valor aqui é o Q. É isso? Então, o complexo da potência aparente vai ser o P mais JQ. Isso aí é uma maneira de escrever a potência aparente complexa. O módulo da potência aparente, ou a potência aparente em módulo, é dado pela raiz quadrada de 213 mais 59 quadrado, que dá 221 VA aqui, ó. Desenhando aí o triângulo de potências, nós temos aí, ó, o P aqui embaixo, 213, o Q agora aqui de 59, é diferente do outro caso, e temos aqui o ângulo φ. De novo, tangente de φ é dada por 59 por 213. 59, que é cateto oposto, o ângulo φ, por 213, que é o cateto adjacente. Isso vai dar um valor, e eu vou na calculadora e descubro o ângulo que dá esse valor. Dá um ângulo de φ de 15,3 graus. Então, se φ é igual a 15,3 graus, a gente lembra que o fator de potência é igual ao cosseno de φ, é cosseno de 15,3. E esse valor dá exatamente aí 0,96. Ou seja, aumentou razoavelmente o fator de potência. E aí, conclusão, usando o capacitor, nós temos aumento do fator de potência, queda na corrente eficaz, economia de energia e economia na bitola da fiação. Já que eu reduzo a corrente, eu posso reduzir também o diâmetro do tubo, né? A bitola do tubo, não, desculpa, do próprio fio, né? Já que eu tenho que passar uma corrente, e quando vocês vão selecionar essa corrente, essa área aqui, ó, vou selecionar a fiação, essa área da fiação, ou se ela é 1,5 milímetro quadrado, ou se é 2,5 milímetro quadrado, por exemplo, isso depende muito da corrente que está passando aqui, ó. Então, se eu reduzo a corrente por algum motivo, usando aí o capacitor aí para corrigir o fator de potência, eu consigo ter essas vantagens econômicas aí, né? E se quiser saber na fonte qual é a corrente que passa diretamente na fonte, eu faço o seguinte, eu pego potência aparente é igual a I eficaz vezes a voltagem eficaz, né? Então, vejam que para a fonte eu tenho a potência aparente, que é 221 VA, pela tensão eficaz, que dá exatamente 1 ampere, ou aproximadamente 1 ampere. Então, aqui, na minha fonte, está passando 1 ampere. É isso, espero que tenha entendido e até a nossa próxima aula.